Era um dia comum na feira. O cheiro das frutas frescas misturava-se ao burburinho das pessoas negociando preços, enquanto o sol castigava os feirantes que trabalhavam desde a madrugada. No meio desse cenário movimentado, uma menina franzina, com roupas surradas e olhos cheios de esperança, andava entre as barracas. Ela não estava ali para comprar, nem para olhar as cores vibrantes das frutas expostas. Ela estava faminta. Sua barriguinha roncava alto, mas o que mais doía não era a fome, era o olhar de desprezo que recebia de alguns. Com as mãozinhas trêmulas, ela se aproximou de uma barraca cheia de maçãs brilhantes. Seu olhar fixo revelava o desejo puro e simples de apenas um pedaço. Mas antes que pudesse sequer pedir, a dona da barraca, com um olhar duro e impiedoso, afastou a menina com um gesto brusco. "Sai daqui, menina. Aqui não é lugar de pedinte", disse a mulher sem um pingo de compaixão. As pessoas em volta fingiram não ver, desviaram o olhar. A menina abaixou a cabeça, segurando o choro, sentindo o peso de ser invisível para o mundo. Mas alguém viu, alguém que não desviou o olhar. Luciano Hang, que passava pela feira naquele instante, testemunhou tudo, e algo dentro dele se apertou. Ele não hesitou. Aproximou-se da menina, que tentava se esconder atrás de uma pilha de caixas. Sua voz veio baixa, mas firme. "Filha, você está com fome?" A garotinha ergueu os olhos, hesitante, sem saber se podia confiar naquele homem. O silêncio dela disse tudo. Luciano estendeu a mão, um gesto tão simples, mas que naquela situação significava tudo. Ele não perguntou o que ela queria, ele sabia. Pegou algumas frutas, entregou à menina, que olhou para as maçãs como se fossem tesouros. Mas isso era só o começo, porque o que ele fez a seguir emocionaria qualquer um que estivesse ali. Declare: "Tenho fé", se acredita no poder da intercessão divina. Enquanto a menina mordia a maçã com um sorriso tímido, Luciano olhou ao redor. Ele via as pessoas passando, apressadas, alheias à dor daquela criança. Mas ele não podia simplesmente dar uma fruta e seguir seu caminho. Aquela menina não precisava apenas de comida. Ela precisava de dignidade, precisava sentir que tinha valor. E era exatamente isso que ele faria. Ele pediu que um feirante trouxesse uma sacola e começou a enchê-la com frutas, verduras e pão. Mas ainda não era suficiente. Ele queria saber onde aquela menina morava, quem cuidava dela, ou se sequer tinha alguém que cuidasse. Ele se abaixou para ficar na altura da menina, olhou bem em seus olhos e perguntou: "Onde está sua mãe, pequena?" A resposta veio como um soco no peito. "Ela não está mais aqui, moço." As palavras saíram baixinho, mas carregadas de uma dor imensa. Luciano sentiu um nó na garganta. A menina estava sozinha no mundo, sozinha e faminta. Ele olhou para o céu, respirou fundo. Algo precisava ser feito, e naquele momento ele tomou uma decisão. Ele não deixaria aquela menina voltar para as ruas. Ele não a deixaria passar fome novamente. "Eu tenho esperança, se você acredita que mesmo os maiores desafios podem ser superados." O silêncio ao redor se fez pesado. Algumas pessoas, antes indiferentes, agora observavam com curiosidade. Mas Luciano não estava ali para provar nada a ninguém. Ele estava ali porque seu coração o mandava agir. Pegou a sacola cheia de comida e, segurando a mão da menina com firmeza, caminhou até um restaurante ali perto. A menina não sabia o que estava acontecendo. Estava assustada, mas não resistiu. O cheiro de comida a fez perceber que, pela primeira vez em muito tempo, ela ia ter uma refeição de verdade. Quando o prato chegou à mesa, ela hesitou. Era como se aquilo não fosse real. Ela olhou para Luciano como quem pede permissão para acreditar. Ele sorriu. "Coma, filha. Hoje você não precisa ter medo. Deixe, eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida." A menina pegou o garfo com mãos trêmulas. O primeiro pedaço foi devagar, como se ela não quisesse que acabasse rápido. O sabor da comida quente a fez fechar os olhos. Era um sentimento que há muito tempo não sentia.
sentia segurança. Luciano a observava. Seu coração estava apertado. Como era possível que em um mundo tão grande uma criança passasse por aquilo? Como era possível que tantas pessoas simplesmente olhassem para o outro lado? Mas ele sabia que não poderia mudar o mundo inteiro, mas poderia mudar o mundo daquela menina. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Ele fez mais do que apenas alimentá-la naquele dia. Ele tomou providências, descobriu onde ela dormia, encontrou um abrigo seguro para ela. Não era caridade, era humanidade. Ele sabia que poderia fazer algo, e fez. A história dessa menina poderia ter sido apenas mais uma entre tantas de crianças esquecidas, mas para Luciano, ela nunca seria só mais uma, porque ele sabia que, às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é que alguém veja sua dor e escolha fazer algo a respeito. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E você? Quantas vezes já viu alguém precisando de ajuda e escolheu olhar para o outro lado? Quantas vezes a correria do dia fez você esquecer que um simples gesto pode mudar tudo? Hoje essa menina dorme em um lugar seguro. Hoje ela tem comida. Hoje ela sabe que ainda existe bondade no mundo. E tudo isso porque alguém não ignorou sua dor. Mas e amanhã? Quem será o próximo que precisará de um olhar de compaixão? Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E se fosse você no lugar dela, se fosse seu filho, seu neto, se fosse alguém que você ama, você esperaria que alguém fizesse algo, não é? Então por que não ser essa pessoa? Deixe: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Luciano não conseguiu tirar aquela menina da cabeça. Mesmo depois de garantir que ela tivesse um lugar seguro para dormir e uma refeição quente, algo dentro dele dizia que ainda havia mais a fazer. Aquela criança, tão pequena e frágil, havia experimentado o abandono e a fome por tempo demais. Ele não queria apenas resgatá-la por um dia, queria mudar sua vida. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, ele dirigiu até o abrigo onde a menina havia sido acolhida. Levava consigo um pequeno caderno e alguns lápis de cor. Quando chegou, a encontrou sentada sozinha em um banco, olhando para o chão, com um olhar distante, como se temesse que tudo aquilo fosse passageiro, como se em qualquer momento fosse acordar e descobrir que ainda estava nas ruas. Ele se sentou ao lado dela e, sem dizer nada, abriu o caderno e colocou os lápis sobre o banco. A menina olhou para ele confusa. "Sabe desenhar?" perguntou ele, com um sorriso gentil. A menina hesitou por um instante, então pegou um dos lápis e começou a rabiscar no papel. Seu traço era tímido no começo, mas logo ganhou forma. Primeiro, desenhou uma maçã, aquela mesma que havia segurado como um tesouro no dia anterior. Depois, lentamente, desenhou uma casa. Luciano sentiu um nó na garganta. Ela não desenhava brinquedos, não desenhava castelos ou princesas. Tudo o que aquela menina sonhava era com algo tão simples, mas tão essencial: comida e um lar. Ele não podia ignorar aquilo. Os dias passaram e Luciano manteve contato com o abrigo. A menina, que antes falava pouco, começou a se abrir. Seu nome era Sofia. Tinha 7 anos e, desde que perdera a mãe, aprendera a sobreviver sozinha, vivendo da generosidade ou da indiferença dos outros. Mas agora, algo dentro dela estava mudando. Pela primeira vez, ela sentia que alguém se importava. Luciano sabia que ajudar um dia era importante, mas garantir um futuro era essencial. Ele então procurou uma família disposta a adotá-la. Não queria que Sofia crescesse em um abrigo sem o carinho e a segurança de um lar de verdade. O processo não foi fácil. A burocracia era lenta e as opções eram limitadas. Mas Luciano não desistiu. Ele conversou com assistentes sociais, advogados, bateu em portas que pareciam fechadas, até que finalmente encontrou um casal que há muito tempo sonhava em ser pais, mas que por circunstâncias da vida não conseguia ter filhos. Quando conheceram Sofia, foi como se o destino tivesse finalmente unido as peças certas. Sofia, que antes temia ser rejeitada novamente, encontrou nos braços daqueles desconhecidos um abraço acolhedor. E
naquele dia, pela primeira vez desde que perdera sua mãe, ela sentiu que pertencia a algum lugar. Anos depois, Luciano recebeu uma carta. Querido moço que me deu a primeira maçã, hoje estou escrevendo porque queria te contar algo. Lembra daquele caderno que você me deu? Eu nunca parei de desenhar. Agora estou estudando para ser ilustradora, para contar histórias como a minha, porque sei que tem muitas outras crianças que precisam de alguém que as veja, como você me viu naquele dia. Obrigada por não ter desviado o olhar. Com carinho, Sofia. Luciano sorriu ao ler aquelas palavras. Ele sabia que não podia mudar o mundo inteiro, mas tinha mudado o mundo de Sofia, e às vezes isso era tudo o que era preciso. Os anos passaram e a vida seguiu seu curso. Luciano continuou seus negócios, sempre envolvido em novas iniciativas, mas nunca esqueceu Sofia. De vez em quando, ele recebia notícias dela, cartas cheias de gratidão e esperança. Mas a vida, sempre imprevisível, tinha mais uma surpresa reservada. Em uma tarde qualquer, enquanto revisava documentos em seu escritório, sua secretária entrou e deixou um envelope sobre a mesa. Não havia remetente. Ele abriu e encontrou um convite. Era um evento de lançamento de um livro infantil, com ilustrações assinadas por Sofia Martins. Seu coração acelerou. Ele sabia que ela estava estudando para ser ilustradora, mas não esperava que seu talento já tivesse ganhado o mundo. O endereço no convite indicava uma livraria elegante no centro da cidade. Ele não pensou duas vezes. A livraria estava cheia. Famílias, crianças, jornalistas e curiosos folheavam exemplares do livro, que trazia na capa uma ilustração vibrante. Uma menina segurando uma maçã com um sorriso leve, como quem acabou de encontrar algo precioso. Luciano sentiu um arrepio. Ele conhecia aquela história. A fila para autógrafos avançava devagar, e então lá estava ela. Uma jovem de olhar brilhante, com traços que ainda carregavam aquela essência de quando era uma garotinha franzina na feira. Mas agora sua postura era firme, confiante. Ela olhava cada criança nos olhos, assinava os livros e trocava palavras gentis. Quando chegou sua vez, Luciano pegou um exemplar e entregou para que ela assinasse. No momento em que levantou o olhar e o viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sabia que você viria, disse ela, com a voz embargada. Luciano sorriu, sentindo um aperto no peito. Eu não perderia isso por nada. Ela pegou a caneta, mas hesitou antes de escrever. Seu olhar voltou para ele, carregado de significado. O senhor não me deu só uma maçã, sabia? O senhor me deu uma vida nova. Luciano respirou fundo. Aquela era a confirmação de que cada gesto, cada esforço, cada insistência valeu a pena. Ela assinou o livro com mãos firmes, mas ao devolver para ele, percebeu que não precisava escrever muitas palavras. Apenas um simples, para Luciano, com gratidão eterna. Você mudou o meu mundo. E, naquele instante, ele soube que sua missão havia sido cumprida. Luciano segurou o livro com carinho, sentindo o peso daquelas palavras. A emoção tomou conta dele. Mas antes que pudesse dizer algo, Sofia se levantou e o abraçou. Não era mais a menina franzina da feira. Era uma jovem determinada, com um brilho nos olhos de quem sabia exatamente quem era e o que queria. O evento seguiu seu curso, mas a história entre eles ainda tinha capítulos por escrever. Depois da sessão de autógrafos, Sofia o convidou para tomar um café em uma pequena confeitaria ali perto. Sentaram-se junto à janela, observando a movimentação tranquila da cidade. E agora, Sofia? Perguntou Luciano. Qual o próximo sonho? Ela sorriu, mexendo na xícara de chá. Quero fazer mais do que contar histórias. Quero encontrar crianças como eu fui e ajudá-las a enxergar um futuro. Quero criar um projeto para ensinar arte a crianças em situação de vulnerabilidade. Se ninguém tivesse acreditado em mim, eu nunca teria chegado aqui. Luciano assentiu, impressionado. E já começou? Ainda não, ela admitiu. Mas estou juntando recursos, procurando parcerias. Ele sorriu. Então talvez eu possa ajudar mais uma vez. Sofia piscou, surpresa. Você faria isso? O que você acha? Respondeu ele rindo. Eu não ajudei você para que só uma vida mudasse.
Se agora você pode mudar outras, por que não faria isso? E foi assim que nasceu o Instituto Maçã Vermelha, um espaço dedicado a ensinar arte e literatura a crianças em situação de risco. Luciano ajudou com os primeiros investimentos, mas Sofia fez todo o resto. Ela encontrou professores apaixonados, montou oficinas e transformou aquele espaço em um refúgio de criatividade e esperança. Um dia, enquanto visitava uma das aulas, Sofia viu uma menina sentada no fundo da sala, rabiscando com um lápis quebrado. Seu desenho? Uma maçã brilhante. Sofia se abaixou ao lado dela e sorriu. Bonita a sua maçã. A menina olhou para cima, tímida. Eu gosto delas, disse baixinho. Eu também, respondeu Sofia. E naquele momento, soube que a história estava apenas começando. Não só para ela, mas para todas as crianças que, como ela um dia, apenas precisavam que alguém as visse. Os anos passaram e o Instituto Maçã Vermelha cresceu além do que Sofia poderia imaginar. Começou como um pequeno espaço, mas logo ganhou reconhecimento. O projeto atraiu professores voluntários, patrocinadores e até parcerias com editoras que incentivavam as crianças a publicarem seus próprios livros ilustrados. Algumas delas, que antes nem sabiam ler direito, agora escreviam e desenhavam suas próprias histórias. Luciano, sempre envolvido nos bastidores, acompanhava tudo de perto. Ele via a transformação na vida daquelas crianças e sabia que seu gesto de anos atrás tinha gerado um impacto muito maior do que jamais poderia ter previsto. Então, veio um dia especial. Sofia recebeu um convite para participar de uma conferência sobre educação e cultura, onde teria a chance de apresentar seu trabalho para um público de influenciadores, empresários e educadores. Seria a oportunidade de expandir o projeto ainda mais. Mas havia algo ainda mais importante para ela. Queria que Luciano estivesse lá. Você vem, não vem? Perguntou ansiosa, ao telefone. Ele sorriu do outro lado da linha. Sofia, eu jamais perderia esse momento. No dia do evento, a plateia estava cheia. Quando o apresentador chamou Sofia ao palco, ela caminhou com passos firmes, mas por dentro sentia o peso de tudo o que tinha vivido até ali. Ela olhou para a plateia e, por um segundo, hesitou. Então, encontrou Luciano na primeira fila. Ele sorriu e fez um aceno discreto, como quem diz: "Você consegue." Ela respirou fundo e começou. 6 anos atrás, eu era uma menina com fome. Não só fome de comida, mas fome de afeto, de oportunidade, de esperança. Eu andava pelas ruas sem ninguém para me notar, até que alguém me viu. Ela fez uma pausa, sentindo a emoção tomar conta. Aquele alguém não desviou o olhar. Ele me deu uma maçã, mas o que ele realmente me deu foi dignidade. Hoje, sou ilustradora e fundadora do Instituto Maçã Vermelha, um espaço onde crianças que já foram como eu podem encontrar arte, acolhimento e um futuro melhor. Luciano sentiu um nó na garganta. Ele não gostava de atenção, nunca fez nada esperando reconhecimento. Mas naquele momento, percebeu que aquele simples gesto de anos atrás tinha se multiplicado de uma forma que nem ele imaginava. Sofia terminou sua fala com uma pergunta. Quantas crianças ainda estão esperando para serem vistas? O auditório ficou em silêncio por alguns segundos e então explodiu em aplausos. Pessoas emocionadas enxugavam lágrimas discretas. E no meio de tudo isso, Luciano bateu palmas devagar, com os olhos brilhando de orgulho. Depois do evento, Sofia e Luciano saíram para jantar, como costumavam fazer em momentos importantes. Ela olhou para ele e disse: "Você nunca me disse por que fez aquilo naquele dia. Não só me dar a maçã, mas tudo o que veio depois." Luciano pensou por um instante antes de responder. "Porque eu já estive no seu lugar." Sofia arregalou os olhos. "Você?" Ele assentiu. "Não passei pelas mesmas coisas, mas quando era criança, também tive alguém que não desviou o olhar. Meu primeiro emprego, minha primeira chance, minha primeira oportunidade. Tudo veio porque alguém acreditou em mim. E eu prometi a mim mesmo que um dia faria o mesmo por alguém." Sofia ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. "Então, agora é minha vez de continuar isso," disse ela, determinada. Luciano sorriu. "E você está fazendo isso muito bem." Naquele momento, Sofia entendeu algo que carregaria para sempre. Gentileza e compaixão são correntes que nunca deveriam ser quebradas, porque no fim,
Tudo o que as pessoas realmente precisam é que alguém as veja. E graças a um simples gesto, um olhar que não desviou, o ciclo da esperança continuava. O sucesso do Instituto Maçã Vermelha chamou atenção não só na cidade, mas em todo o país. Matérias começaram a surgir em jornais e programas de televisão. Empresas passaram a se interessar pelo projeto, algumas oferecendo apoio financeiro, outras querendo levar a iniciativa para outras regiões. Sofia nunca imaginou que aquele pequeno sonho pudesse crescer tanto. Mas junto com o reconhecimento, vinham os desafios. A burocracia para expandir o projeto, a dificuldade de encontrar professores qualificados e, acima de tudo, garantir que cada criança recebesse o cuidado e a atenção que ela mesma um dia precisou. Foi em meio a essa nova fase que um dos momentos mais inesperados aconteceu. Uma tarde, enquanto visitava uma das novas unidades do Instituto, Sofia foi chamada por uma das assistentes sociais. "Tem alguém que quer falar com você. Diz que é importante." Sofia franziu a testa, intrigada. Quando chegou à recepção, encontrou uma mulher de meia idade, com roupas simples e olhar hesitante. Ao lado dela, segurando firme sua mão, estava um menino de aproximadamente 6 anos, com olhos assustados, como se temesse que qualquer palavra pudesse piorar sua situação. Você é a moça do livro?" A mulher perguntou, segurando um exemplar desgastado da primeira obra ilustrada por Sofia. Ela assentiu, surpresa. "Sim, sou eu. Como posso ajudar?" A mulher respirou fundo antes de continuar. "Eu sou a avó dele, meu neto. Ele perdeu os pais há 1 ano. Desde então ele não fala. Não conseguimos ajuda em lugar nenhum. Mas outro dia encontrei ele rabiscando uma maçã no caderno. Perguntei o que era e ele me mostrou este livro. Disse que queria conhecer a moça que desenhou." Sofia sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Olhou para o menino, que mantinha o olhar baixo, apertando o caderno contra o peito. Ela se ajoelhou ao lado dele, suavizando a voz. "Eu também desenhava maçãs quando era criança. E sabe por quê?" Ela esperou um instante, mas o menino não respondeu. Ainda assim, ela continuou. "Porque alguém me deu uma e mudou minha vida." O menino levantou o olhar curioso. "Você gosta de desenhar?" Sofia perguntou. Ele hesitou, depois balançou a cabeça afirmativamente. "Então acho que você precisa conhecer um lugar especial." O menino começou a frequentar o instituto. No começo, ficava apenas observando, sem participar muito. Mas aos poucos, começou a desenhar. Primeiro, rabiscos simples. Depois, pequenas cenas que pareciam contar uma história silenciosa. Com o tempo, ele começou a falar de novo. Sofia acompanhava seu progresso de perto, lembrando-se de si mesma anos atrás. Certo dia, enquanto via um dos desenhos do garoto, sentiu um aperto no coração. Ele havia desenhado uma feira, barracas de frutas e, no meio da cena, uma menina pequena segurando uma maçã. Ela olhou para ele, surpresa. "Por que desenhou isso?" perguntou curiosa. O menino deu de ombros. "Eu gosto dessa história." Sofia sorriu. De alguma forma, sua história agora pertencia a ele também. Os anos passaram e o instituto continuou crescendo. Luciano, já mais velho, ainda acompanhava tudo de perto, sempre participando de longe, sem querer os holofotes. Até que, em um aniversário especial do projeto, Sofia fez um anúncio inesperado. "Hoje, quero apresentar uma homenagem a quem tornou tudo isso possível." Ela respirou fundo antes de continuar. "Se um dia alguém não tivesse me visto, nada disso estaria aqui hoje. Por isso, a partir de agora, o Instituto Maçã Vermelha passa a se chamar Instituto Luciano Hang, em homenagem à pessoa que enxergou esperança onde ninguém mais via." A plateia aplaudiu de pé. Luciano, emocionado, se levantou, tentando conter as lágrimas. Nunca havia feito nada por reconhecimento, mas saber que seu gesto tinha se transformado em algo tão grande o fez perceber que, no fim das contas, sua missão nunca foi sobre negócios ou sucesso. Foi sobre ver o outro e fazer algo a respeito. E essa seria uma história que nunca mais deixaria de ser contada. Naquele dia, enquanto as palmas ecoavam pelo auditório e os olhos de Luciano brilhavam de emoção, Sofia percebeu que um ciclo havia se fechado.
mas ao mesmo tempo, outro estava apenas começando. O Instituto Luciano Hang não era apenas um espaço de aprendizado. Era um símbolo do impacto que um simples gesto pode ter. Era a prova de que uma maçã oferecida com bondade pode se transformar em esperança, educação e futuro para inúmeras crianças. Luciano sorriu ao olhar ao redor. Ele viu crianças desenhando, sonhando, crescendo, e viu em cada uma delas um reflexo do que Sofia havia se tornado. E então ele entendeu. Seu legado não era um nome em um prédio. Seu legado estava naquelas crianças, no brilho dos olhos delas, no futuro que agora podiam enxergar. Porque no fim, tudo o que uma pessoa precisa é que alguém a veja, que alguém acredite nela. E agora, graças a um gesto de anos atrás, incontáveis vidas seriam transformadas. E essa história nunca mais deixaria de ser contada.